Graças e paz, irmãos. Nós louvamos a Deus por estarmos mais uma vez em sua presença. Nós saudamos a todos aqui presentes, aqueles que também estão em seus lares, cultuando a Deus através da internet. Nós louvamos a Deus porque temos esse recurso também a nosso favor, para aqueles que não podem estar aqui presentes, mas estão também cultuando a Deus em seus lares. Nós louvamos a Deus e agradecemos pela vida de todos. Eu convido os irmãos e irmãs a abrirem ou acessarem a palavra de Deus no livro de Josué, no capítulo 7. Aqueles que estão em suas casas e estão de posse de uma Bíblia podem fazer isso, se não, ouçam a palavra. Um texto bastante conhecido, uma história já bastante conhecida, que provavelmente você já leu muito, provavelmente você já ouviu várias mensagens sobre esse texto, mas eu acredito que sempre que nós lemos, sempre que nós ouvimos a palavra de Deus, nós podemos tirar novas lições, porque é assim que a palavra de Deus trabalha, age em nosso coração. O capítulo 7 do livro de Josué, ele vai relatar, na verdade, o livro de Josué, ele vai começar relatando a entrada do povo de Deus na terra prometida, em Canaã, uma vez que Josué é o sucessor de Moisés. Ele vai conduzir o povo à terra prometida. E nesse capítulo 7, ele vai mostrar alguns fatos. O capítulo 6, ele fala da conquista de Jericó, e o 7 é uma continuação dessa história. E o versículo 1 diz assim, eu vou ler a princípio na nova versão transformadora, e diz: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Acã era filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá. Amém? Irmãos, eu não vou ler todo o capítulo, porque no capítulo 1, o escritor sagrado ele já fez um resumo, da história. Ele já vai dizer o que vai acontecer, embora tem vários outros pontos que nós podemos aprender, mas a mensagem central desse capítulo, a mensagem que ele quer passar, é justamente o que aconteceu com Acã e sua família, o que foi que ele cometeu e quais foram as consequências. Então, à medida que nós formos meditando, eu separei alguns pontos e nós vamos falando também de outros pontos. Amém? Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, toda honra, toda glória seja dada ao Teu nome. Queremos te agradecer, a Deus, pelo privilégio, ó Deus, que tem dado a nós, ó Deus, de meditarmos na Tua palavra, ó Deus. Ó Pai, porque o Teu Santo Espírito tem aberto os nossos corações, ó Deus, para entendermos a Tua palavra. Que louvamos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos praticantes e não apenas ouvintes. Obrigado, ó Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, aqui ele já começa fazendo o resumo desse relato de Acã, o que vai acontecer, o que foi que ele fez. E eu quero trazer também esse mesmo texto que eu li, no versículo 1, porque algumas versões às vezes trazem algum termo diferente, embora que nós sabemos que a mesma palavra, ele está dizendo exatamente a mesma coisa, só que muitas vezes em outra linguagem. Como eu li na versão NVT, algumas pessoas que tem, por exemplo, na versão Almeida Corrigida Fiel, vai achar o texto bem diferente do que eu li. O texto que eu li, eu vou só repetir aqui, mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Se você está com a Almeida Corrigida Fiel,
ele diz assim: e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. E se você estiver com a nova versão internacional, ela diz: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zini, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então, nós percebemos que é exatamente a mesma mensagem, né? Só que com termos diferentes. Vamos estudar rapidamente um pouco esse termo anátema, para a gente entender de fato a gravidade do pecado de Acã, né? E acredito aqui que a intenção do escritor sagrado é justamente que nós possamos tomar uma lição ou a partir do que aconteceu com esse homem chamado Acã. Tem um ditado chinês que diz que o burro nunca aprende, o inteligente aprende com a experiência dos outros, com a própria experiência, e o sábio aprende com a experiência dos outros. Então, quando a gente olha para uma história como essa, com certeza a gente vai entender como devemos caminhar diante de Deus. Em relação ao termo anátema que nós encontramos na Almeida Corrigida Fiel, por que é importante esclarecer esse termo? Porque quando nós estudamos profundamente, nós vamos entender o que de fato fez aquele homem chamado Acã. A palavra anátema, quando a gente fala em anátema, geralmente a nossa mente já nos leva, pastor, diretamente a Gálatas 1:8, né? Sempre que a gente fala em anátema, irmão José, a gente já vai lá para Gálatas 1:8, que quando Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu que anuncia outro evangelho, além do que já foi anunciado, seja anátema, ou seja, maldito, amaldiçoado. É assim que nós aprendemos, e é assim de fato que fala o texto. Mas a palavra anátema do hebraico, né, eren, ela é originada desse termo. Eren é uma coisa que é amaldiçoada ou interditada, que está afastada do uso comum. Ou seja, o anátema era algo que era separado do uso comum. Era algo que o povo não poderia tomar posse, fazer uso de forma alguma. Só que esse anátema, ele podia ser isolado para o uso dos serviços religiosos ou para ser totalmente eliminado. Então era uma coisa que o anátema queria dizer: vocês não podem tocar nisso. Deus decidiria o que iria fazer, se era para a destruição ou se era para que fosse usado no templo para o próprio Deus. Provavelmente o termo harém, né, todo mundo conhece harém, que vem daquele grupo de esposas do rei, né, que ele tinha várias esposas que os reis antigamente tinham, né, vem justamente daí, porque era algo separado para o rei. Qualquer pessoa que tomasse a coisa interditada para si, como fez Acã, também se tornava amaldiçoada e era impiedosamente destruída. Então, quando a gente fala que a pessoa poderia ser amaldiçoada como Acã foi, não é que a coisa que ele pegou, a coisa que ele tomou posse, tivesse um poder mágico, uma energia mística que passasse para ele e amaldiçoasse. Não. Era simplesmente pelo fato da desobediência. Então, quando a pessoa desobedece, ele vai ficar fora do povo de Deus e ele é amaldiçoado. Então, por isso que Paulo vai usar, se o termo, que seja anátema, porque que seja uma pessoa excluída do povo de Deus, que não tem credibilidade, porque ele não faz parte do nosso povo, né? Então, eu trago isso porque nós vamos entender, quando nós chegarmos no versículo 18, aí nós vamos entender mais profundamente o tamanho, né, do pecado de Acã. Mas o livro, ou o capítulo, ele nos mostra muito o erro de Acã, tanto é que no início ele já mostra dizendo a quem veio, do que ele vai falar. Mas a gente vai perceber, irmãos, que nesse relato, por causa da desobediência de Acã, o povo de Israel que vinha
já começou conquistando terra, já começou conquistando a cidade de Jericó, e agora ele se depara com um povo pequeno e ele é derrotado. E nós olhamos muito somente, Raíssa, para o problema, o pecado e a cama. Mas ocorreu uma série de erros aqui, os passos errados aqui, inclusive do próprio Josué, que vai culminar nessa derrota. E a gente vai ver no versículo 2, se você ainda tiver com sua Bíblia aberta, diz assim: Josué enviou de Jericó alguns de seus homens para espionar a cidade de Ai, a leste de Betel, perto de Bet-Ávila. Subam e espionem a terra, diz ele. No versículo 2, se você comparar, pastor Silvio, com o que foi dito a respeito de Jericó, quando era previsto como a posse de Jericó, parece, pelo menos a mim parece aqui, que Josué começou a agir por conta própria. Você não vê aqui, ele não consultou a Deus, nem você vê uma ordem expressa de Deus aqui. Ele simplesmente pede para que vá espionar a cidade de Ai. E no versículo 3, os espias vão voltar. Quando voltaram, disseram a Josué: não é necessário que todo o povo suba até lá, basta mandar 2 ou 3 mil homens para atacarem Ai, uma vez que eles são tão poucos. Não se canse todo o povo, segundo ele. Então a gente vai perceber, o povo vinha tão empolgado, o povo de Israel vinha tão empolgado da vitória contra Jericó, que eles começaram a ter uma autoconfiança. Era como se ele dissesse a eles: olha, se nós derrotamos algo tão grande, porque um probleminha agora tão pequeno, isso a gente consegue fazer com poucas pessoas. Eles começaram a confiar no próprio braço, na própria força. E percebam que depois que eles dizem isso, no versículo 4, diz: portanto subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros. Percebemos que no momento que eles chegam, eles espiam a terra de Ai, e eles vão passar esse relato para Josué. E nós vemos mais uma vez, pastor, que Josué não consulta a Deus. Tinha uma prática naquela época que eles consultavam e diziam: devemos ou não devemos invadir tal cidade, né? E você percebe aqui que não foi feita nenhuma consulta, não foi feita nenhuma oração. Josué simplesmente atesta o que eles dizem. Então nós percebemos que pela empolgação houve esse erro. Irmãos, isso nos ensina que nós devemos esperar o tempo de Deus. Quando nós formos resolver nossas coisas, devemos saber o tempo de Deus. E muitas vezes nós estamos acostumados a agir por conta própria. É bom ter confiança em Deus, é bom ter uma experiência com Deus, mas isso precisa ser sempre renovado. Também não adianta orar, muitas vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente ora pedindo orientação a Deus, irmã Edilma, e já sai correndo para resolver. Deixa Deus falar. Se você perguntar a Deus, Ele vai lhe responder. E muitas vezes nós agimos dessa forma. Muitas vezes nós passamos por um grande problema e achamos que a partir dali tudo que vier nós vamos vencer. Sim, nós vamos vencer, se estivermos em comunhão com Deus, se estivermos na dependência de Deus. Não é uma vez que Deus vai fazer você agora se sentir autossuficiente e tudo você vai resolver sozinho. Nós não podemos agir baseados apenas em experiências passadas. Isso é muito bom para fortalecer a nossa fé, para afirmar a nossa fé. Você lembrar, como diz o texto, quero me lembrar daquilo que pode me dar esperança. Isso é bênção, porque mostra para você, para as pessoas, que você já venceu uma vez e pode vencer mais uma vez. Porém, você tem que estar sempre consultando a Deus. É o momento ou não, Senhor? Ou como eu vou fazer? Porque o que nos ensina o texto é que eles viram um problema e eles julgaram tão pequeno que eles podiam resolver. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós achamos que a coisa é tão pequena que não precisa incomodar a Deus. E daí vem a derrota. O texto vai seguir dizendo: o 4, subiram apenas cerca de 3 mil guerreiros, mas eles fugiram diante dos homens de Ai, que os perseguiram desde o portão da cidade até as pedreiras e mataram 36 soldados que recuavam pelo encosto. Com isso, o povo se encheu de medo e perdeu completamente o ânimo.
Irmãos e irmãs, com certeza, se nós formos agir sem Deus, a derrota e a vergonha vão nos acompanhar. Lembre das palavras de Jesus: sem mim nada podereis fazer. E a gente acha que só precisa de Deus quando o problema é muito grande. E nós precisamos em tudo. Nunca tente sozinho, nunca confie na força do seu braço. Moisés, quando Deus vai incumbir Moisés de sair e subir com o povo, lá em Êxodo 33:15, ele vai dizer assim: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir dessa terra. Ou seja, se você não for, se o Senhor não for conosco, nós não iremos, nós só venceremos com Deus. No versículo 6 ao 9 do texto de Josué 7, Josué e as autoridades rasgaram as roupas, jogaram terra sobre a cabeça e se prostraram com o rosto no chão diante da arca do Senhor até o entardecer. Então Josué clamou: soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar aos amorreus? Antes tivéssemos nos contentado em ficar do outro lado do rio. Então veja, é o velho problema, é o velho hábito de quê? De colocar sempre a culpa em Deus. Nós fazemos as coisas erradas, nós agimos errados, nós não consultamos a Deus, pensamos que podemos resolver pela nossa força. Então vem a derrota porque não levamos Deus conosco, vamos usar esse termo, e depois nós queremos colocar a culpa em Deus. Então, gente, é sempre assim. As pessoas sempre procuram desculpa, um porquê. Por que Deus? Por que fizeste isso? Por que fizeste isso conosco? Por que fizeste isso com o inocente? E eu imagino Deus dizendo: quem é inocente? E a resposta de Deus vem dos versículos 10 ao 12. O Senhor disse a Josué: levante-se, porque você está prostrado com o rosto no chão. Israel pecou e quebrou minha aliança, roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim, e não apenas os roubou, mas também mentiu a respeito e se escondeu no meio dos seus pertences. Por isso, os israelitas foram derrotados e fugiram de seus inimigos. Lembra do texto de Lamentações? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se, pois, cada um de seus próprios pecados. E o texto seguinte que fecha dizendo: esquadrinhemos ou examinemos nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor. Deus está dizendo para eles: vocês estão se queixando do quê? De mim? Queixe-se dos seus erros, queixe-se, pois, dos seus próprios pecados. Essa é a resposta de Deus. Irmãos, nós sabemos que o erro jamais está em Deus, mas em nós, que somos desobedientes, que somos negligentes à palavra de Deus. Então nós vamos chegar no versículo 11, que eu considero o versículo chave, já que a história está voltada, o relato está voltado todo para Acã, e ele vai dizer: Israel pecou, quebrou minha aliança e roubou alguns dos objetos que eu ordenei que fossem separados para mim. Então, lembra da explicação do anátema, do que era separado para o não uso comum do povo, era separado para Deus. No versículo, se você voltar um pouco no capítulo 6, no versículo 18, capítulo 6 de Josué, versículo 18, em uma ordem expressa, dizendo o seguinte: quando eles invadissem a terra de Jericó, não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Todos aqueles despojos eram separados para o Senhor. A questão de Acã não foi que ele simplesmente roubou algo dos inimigos. Não foi simplesmente porque era uma bela capa que ele viu, como ele vai relatar depois. Foi que ele roubou a Deus. Ele roubou das coisas que eram consagradas para Deus. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, isso soa para nós como um peso muito grande. Será que muitas vezes também nós não estamos roubando a Deus? Será que nós estamos agindo com fidelidade nos nossos dízimos e nas nossas ofertas? Porque sabemos que os dízimos são separados para Deus, não é para o nosso uso comum. Será que estamos sendo fiéis? Ou será que estamos sendo tentados a tomar posse disso?
E o nosso tempo? Será que aquele tempo que deve ser reservado para Deus, eu estou usando de fato para Ele? Ou será que eu estou usando para mim? Eu fico pensando, sabe, pastor, irmãos, durante essa pandemia nós tivemos mais oportunidades em casa de ler a Bíblia, de orar, enfim, será que nós fizemos isso? Ou será que nós simplesmente assinamos mais um canal de filmes para preencher esse tempo e esquecemos de Deus? Isso é roubar a Deus. Claro que você tem que se divertir, claro que você tem que ver seu filme, seja o que for, mas o tempo de Deus é sagrado. O tempo de Deus é separado para Ele. E muitas pessoas dizem assim: mas eu não tenho tempo. Gente, todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Não adianta dizer, mas o pastor tem mais tempo do que eu. Então Deus lhe deu quantas horas? 23 horas por dia e 24 horas ao pastor? Porque Melo tem mais tempo do que eu. De forma alguma. Todos recebem a mesma quantidade de tempo. O segredo está na administração do tempo. E você saber que o tempo do Senhor é sagrado. O tempo do Senhor ele não pode ser usado nem para você nem para ninguém. É você e Deus. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso tempo, tudo tem que ser consagrado para Deus. Se nós nos apossarmos disso, nós podemos ser amaldiçoados. E nós sabemos disso. Se nós pegarmos o que é de Deus, nós somos amaldiçoados. Aí você não tem tempo para Deus e usa o tempo de Deus e a sua semana parece virar uma loucura. Aí sim você vai entender que não tem mais tempo, porque você tirou aquilo que era de Deus. E quando você é infiel nos seus dízimos e ofertas, as suas finanças vão virar uma loucura e nada dá para nada, porque você foi amaldiçoado, porque você tomou o que era de Deus. Então nós vamos entender que o pecado de Acã teve um peso muito grande, porque ele estava roubando o que era de Deus. No versículo 13, Deus vai pedir: tirem o mal do vosso meio. Levante-se, ordena o povo que se purifiquem, assim, a fim de se preparar para amanhã. É identificar o pecado e agora ele precisa ser tirado. Versículo 19, Acã é chamado. Ali vai ter um processo de identificação. Deus vai pedir para reunir o povo e ele vai ser identificado como o transgressor do povo de Israel, que até então ele não tem sido identificado. E no versículo 19, Josué vai dizer o seguinte: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor, o Deus de Israel. Confesse e conte-me o que você fez. Não esconda de mim. Gente, nós entendemos nesse texto que falar a verdade é glorificar a Deus. Ele diz: meu filho, dê glória e louvor ao Senhor Deus de Israel. Fale a verdade. A mentira é um mal muito grande na nossa vida e envergonha o nome de Deus, envergonha a igreja de Deus. Mas quando nós andamos com a verdade, nós glorificamos a Deus. Não adianta nós estarmos dando glória, glória e aleluia. É importante que dê, claro, necessário, mas não adianta fazer isso e andarmos na mentira. Nós glorificamos a Deus quando nós andamos na verdade. Versículo 21. Versículo 20. Acã respondeu: de fato peguei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isto que fiz. Entre os despojos vi uma bela capa da Babilônia, cerca de 2,5 kg de prata e uma barra de ouro com um pouco mais de meio quilo. Lembre-se que isso era tudo para o tesouro do Senhor, isso era de Deus. E ele prossegue: eu os desejei tanto, ou eu os cobicei tanto, que eu os tomei para mim. Estão escondidos no chão debaixo de minha tenda, com a prata por baixo. Então o que acontece aqui? A velha conhecida cobiça. É interessante, irmãos, quando Deus introduz Adão e Eva lá no Éden, e ele dá uma ordem expressa para que não tomem do fruto, o pecado chamado cobiça ali é despertado e eles caem, e eles mancham toda a humanidade. E os eventos vão acontecendo até que o povo de Israel, Deus escolhe o povo de Israel
é feito cativo no Egito, e agora nós estamos vendo que ele sai para uma nova vida, que agora ele sai para uma terra prometida. É um renovo, bem propício para o dia de hoje, chamado domingo de Páscoa, que as pessoas falam tanto em renovação, em recomeço, e eles estão ali no recomeço agora em Canaã. E percebam que da mesma forma que aconteceu no Éden, vai acontecer de novo na terra prometida. A cobiça, mais uma vez, mancha o povo de Deus. E ele vai dizer que ele cobiçou tanto, que ele quis possuir aqui. Muitas vezes nós confundimos a inveja com cobiça. Às vezes a gente chama inveja de cobiça. Na verdade são um pouco diferentes. Inveja é o desprazer que alguém tem pelo progresso do outro, pelo sucesso do outro. Isso é inveja. Às vezes a gente pensa que inveja, Paulo está com uma bolsa muito bonita, eu quero comprar uma bolsa daquela. Isso é cobiça. Isso é cobiça. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui também, porque às vezes a gente pode confundir uma coisa com cobiça. Não é, de repente eu quero comprar uma bolsa e estou meio perdido e eu posso perder como uma referência, A gente faz isso com a Bíblia, José? Essa Bíblia é boa porque você está pedindo uma referência. Não vamos confundir isso também. Agora você diz, não, a bolsa é boa, mas eu tenho uma que está dizendo, não, mas eu quero uma dessa porque a dele é bonita. Isso é cobiça. E a inveja é quando você vê o sucesso do outro, você fica irado, mas fulano não merece, Poderia dizer, para que fulano fez isso? Para estar num posto tão alto, para ter recebido um aumento, para estar trabalhando em tal lugar, e você fica irado com a felicidade do outro. Isso se chama inveja, diferente de cobiça. E ele vai dizer que quando viu, ele cobiçou. E a gente conhece bastante o texto de Tiago 1, 14. Eu quero ler porque eu gosto desse texto, porque ele mostra que a cobiça é justamente um processo, gente. Ela não chega de repente, ou seja, se ela é um processo, dá perfeitamente para você identificar e se livrar disso. Inclusive, uma vez eu fiz até uma reflexão, uma mensagem chamada de o aborto necessário, que era justamente o aborto da cobiça. E ele vai dizer o seguinte no 14: a tentação vem de nossos próprios desejos, ele nos seduz e nos arrasta. Esses desejos, a cobiça, dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve, ou quando é gerado plenamente, gera a morte. É dessa forma que acontece. Foi isso que Adão disse: eu vi e desejei de tal forma que eu os tomei para mim. Ele cobiçou as coisas de Deus. E eu vou dizer uma coisa a vocês, irmãos, e já aconteceu comigo, eu não tenho medo de dizer isso, como outras coisas já aconteceram comigo. Eu falei há pouco das coisas consagradas a Deus, e muitas vezes nós somos tentados, nós cobiçamos o dízimo e as ofertas. Porque às vezes nós não nos programamos bem, ou por qualquer outro motivo, e a nossa conta não fecha, e a gente diz, esse mês não vai dar. Eu vou ter que, esse mês eu não vou entregar Deus. Eu vou ter que completar até a minha renda. E isso pode ser uma desgraça na nossa vida. Então o que pode ser, para abençoar a nossa vida, que a sua fidelidade na entrega, pode ser uma maldição quando você toma uma posse. Então nós devemos ter muito cuidado com isso. Acã passou a ser amaldiçoado, ele passou a fazer parte do anátema, o anátema que era separado para Deus. Só que, como nós dissemos, o anátema era separado ou para a destruição ou para o serviço de Deus. Nesse caso, pela infidelidade, ele foi separado para a destruição. E nós que conhecemos a história, se você não conhece, continua lendo aí no capítulo 7, nós vamos perceber que foram todos destruídos. Toda a família dele foi destruída justamente porque ele tomou daquilo que não era para ser tomado. Irmãos, irmãs, fica para nós, nesse texto, grandes lições. E pontuando aqui para concluir, para a aplicação das nossas vidas, de acordo com o texto, nós podemos aprender que jamais sejamos autoconfiantes. Esteja sempre com Deus para resolver seus problemas. Por menor que pareça ser seu problema, você não pode vencer sozinho. Amém a Deus.
Quando as coisas estiverem dando erradas, examine-se, a culpa jamais será de Deus. Cuidado com aquilo que é do Senhor, que pode ser uma bênção em sua vida, poderá se transformar numa maldição se você desobedecer. E se você entregou a sua vida a Cristo, você é consagrado a Deus, você é separado para Deus. Você não pode ser usado para outra finalidade. Você não pode ser usado para o mundo, para o serviço do mundo. E por fim eu quero desafiar aqueles que ainda não assumiram esse compromisso com Cristo, não entregaram sua vida a Cristo, ou mesmo aquele que já assumiu, e muitas vezes nós prometemos, como eu disse no início, a gente fala no domingo de Páscoa muitas vezes, e agora é uma nova vida, muitas vezes a gente não consegue, e a gente cai, e a gente desiste. Eu queria fazer um desafio, que nesse domingo de Páscoa, hoje, dia 4 de abril, faça um marco na sua vida e faça um compromisso com Deus. A partir de hoje eu quero de fato ter uma nova vida. O povo de Israel foi chamado para a terra de Canaã para ter uma nova vida. Pecaram. Muitas vezes nós pecamos, mas faça esse compromisso com Deus. Quer dizer que você não vai pecar de hoje em diante? Certamente vai, porque o pecado está no ser humano. Mas volte-se para Deus imediatamente. Caminhe com Deus. Quando nós caminhamos com Deus, tudo fica mais fácil de seguir. Para finalizar, irmãos, versículo 8, tem uma coisa bem interessante. O capítulo 8, perdão. Capítulo 8, versículo 2. Eu vou ler o 1 e o 2. O Senhor disse a Josué, depois de todos esses eventos, o Senhor disse a Josué: não tenha medo e desanime. Pegue todos os homens de guerra e avancem contra Ai, pois eu lhe entreguei o rei de Ai, seu povo e sua terra. Agora sim, agora pode ir porque eu estou mandando. E o 2 vai dizer o seguinte: você os destruirá como destruiu Jericó e seu rei. Desta vez, porém, poderão ficar com os despojos e os animais. Prepare uma emboscada no meio da cidade. Veja o que Acã perdeu por causa da sua infidelidade. Tudo era para ele, tudo era para a sua família, como foi para os demais. A questão foi a sua cobiça. Ele se antecipou, ele desobedeceu a Deus, e ele perdeu não só toda essa riqueza, mas ele perdeu a própria vida. Irmãos, nós devemos nos esforçar para sermos fiéis a Deus. Caímos, pecamos, levante-se imediatamente. Caminhe com Deus, busque a Deus, e jamais tome parte daquilo que é de Deus. Seja sua renda, seja seu tempo, seus momentos com Deus. Consagremos tudo que é de Deus a Ele, pois Deus, Ele vai nos tocar. Amém? Que Deus nos abençoe, que possamos estar sempre buscando ao Senhor em todos os momentos. Amém. Graças a Deus.